Xantippe era o nome da mulher do filósofo Sócrates. Na obra O Banquete, de Xenófanes, a esposa de Sócrates é descrita como a pessoa mais difícil de se relacionar de todas as mulheres que existem. No entanto, nessa mesma obra, Sócrates diz que ele escolheu Xantippe justamente por causa do seu espírito argumentativo. E foi por ter esse mesmo espírito argumentativo que, em 1829, a jornalista Anne Royal recebeu um mandado de prisão com a acusação de ela ser uma pessoa mal intencionada e uma mulher brigona. E ela seria submetida a um julgamento ridículo que estava sendo incensado pela elite protestante e política dos Estados Unidos ali do início do século XIX. E a Anne Royal já foi chamada nos dias de hoje como a primeira blogueira da história. Ela era uma jornalista independente, e em uma coisa, os acusadores dela estavam muito certos. Ela era uma mulher brigona e ela era uma mulher corajosa. Anne Royal nasceu em Maryland em 1769 e essa filosofia dela de pensamento livre tinha sido moldada na biblioteca do sertão da Virgínia, na fazenda de seu marido, que era William Royal, que foi um herói da Guerra Revolucionária Americana, e ele era amigo de George Washington. Bom, depois que esse marido da Anne Royal morreu, ela foi rejeitada pela família dele, que acusou ela na justiça de ser uma concubina e uma serva de classe baixa. E em 1823 eles tomaram toda a herança dela na justiça. Ela ficou sem um tostão. Então, para levantar algum dinheiro, para ganhar algum dinheiro, Anne Royal decidiu viajar a pé, de diligência, de navios, pelos Estados Unidos todo. E ela publicou 5 livros em 10 volumes sobre essas viagens que ela fez, onde ela observava os hábitos das pessoas, as características das cidades. E ela acabou lançando a carreira dela literária, isso foi aos 57 anos. A escrita dela era marcada por não ter papas na língua e por criticar as elites e os poderosos, sem se preocupar com a opinião pública. Mas a Anne Royal também tinha um dom muito especial e muito perigoso. Ela sabia como fazer os seus leitores rirem dos poderosos. E esse era um talento perigoso, especialmente para uma mulher de pensamento livre que sacudiu os ossos do Capitólio e fez o Congresso se curvar de medo dela, porque ela era denunciante de corrupção política, de fraudes, de esquemas de terras e escândalos bancários. A mulher era uma bomba relógio, a caneta dela era um míssil. Ela também era uma pedra no sapato de um poderoso movimento evangélico que varria o país ali no início do século XIX. Então ela ganhou amigos, mas principalmente Anne Royal ganhou inimigos. O 6º presidente americano, chamado John Quincy Adams, chamou ela de guerreira errante de armadura encantada. Mas apesar dessa simpatia que o presidente tinha por ela, pela Anne Royal, o tribunal condenou ela à humilhação pública. Eu já vou logo te dando spoiler. Essa humilhação pública, essa pena a qual ela foi condenada, era de ser afundada, amarrada a uma cadeira, no fundo de um rio, quantas vezes o juiz achasse necessário, até que ela pedisse perdão, até que ela se sentisse arrependida. Ela já vinha criticando a elite protestante de Washington, D.C., e especialmente os presbiterianos. É claro, ainda não existiam os pentecostais, que foi um movimento que só iria se iniciar em 1906, quase 100 anos depois. Do lado da casa dela havia um quartel que tinha acabado de ser construído com verba federal. Esse quartel permitia que a igreja presbiteriana utilizasse parte da sua área. Bom, como ela era uma defensora da separação de igreja e Estado, ela protestou. Ela se opôs firmemente a esse uso do quartel pela igreja. Isso irritou alguns poderosos que eram membros dessa igreja e que eram funcionários lá do Capitólio, que eram membros do Congresso. Então esses membros poderosos da igreja denunciaram Anne ao promotor público e o promotor pediu a prisão dela. Mas que pena esquisita era essa de amarrar uma mulher numa cadeira e mergulhar ela no rio? Talvez você não saiba, mas no passado mulheres eloquentes e sinceras como a Xantippe de Sócrates, como essa jornalista Anne Royal, e talvez como você aí, mulheres assim eram consideradas perturbadoras públicas e recebiam punições severas. Uma das punições mais frequentes para essas mulheres era de amarrar elas a uma cadeira, pendurada numa espécie de guindaste de madeira, então mergulhar essas mulheres em um rio quantas vezes o juiz achasse necessário, ou até ela pedir perdão e declarar que tinha pecado. Esses aparelhos eram chamados de ducking stools, que eu vou chamar de cadeira de mergulho. É claro que esse aparelho era um instrumento de humilhação e de tortura. Essa punição não tinha o objetivo de matar, como a punição que se fazia às bruxas, mas muitas vezes as mulheres acabavam morrendo afogadas no meio dessa punição. Uma mulher ficou muito famosa em 1809 e a sua história acabou virando folclore na Inglaterra, porque ela ficou conhecida por ser a última mulher a ser castigada com a tal cadeira de mergulho, por ser uma reclamona frequente. O nome dessa mulher era Jenny Pipes.
Jenny Pipes foi condenada por um juiz a desfilar de maneira humilhante pelo seu próprio bairro, amarrada a tal cadeira de mergulho, e depois mergulhada em um rio várias vezes até se arrepender. Foram 5 mergulhos até ela desistir e pedir perdão. E qual foi o crime de Jenny Pipes, minha gente? Qual foi o crime de Jenny Pipes? Reclamar do seu marido e também ser considerado uma desordeira, uma língua afiada. São essas palavras que o documento utiliza. Só, vem cá. Naquela época, na Idade Média, até aí no século XIX, os homens morriam de medo de mulher com língua afiada. Os homens morriam de medo de mulher com opinião. E ainda morrem de medo. Vocês sabem disso. E esse hábito inglês foi exportado para as Américas, foi exportado para as colônias da América. E muitas mulheres foram condenadas a serem mergulhadas em rios, lá no Tio Sam também. Um bom exemplo disso foi a colônia da Virgínia, ali perto de Anne Royal, só que alguns séculos antes. Em 1634, as mulheres não tinham estatuto legal, elas eram coisas, assim como escravos, assim como bichos, e eram os homens que pagavam por algum erro ou crime que as mulheres eventualmente cometessem. Uma das punições mais frequentes para os homens dessa época acontecia quando suas mulheres eram consideradas línguas de serpente, mulheres fofoqueiras, mulheres maledicentes, mulheres faladeiras. Quando uma mulher reclamava de um vizinho, por exemplo, o marido tinha que pagar uma multa, ou se ele fosse pobre, ele tinha que ser humilhado na praça pública, normalmente amarrado ao pelourinho ou amarrado a uma madeira onde os braços e a cabeça ficam para fora, sendo humilhado o dia inteiro e zombado pela comunidade. Então, para livrar a cara dos homens que vinham pagando com penas humilhantes, a colônia da Virgínia, por exemplo, criou um conjunto de leis em 1662 que passava a punir as mulheres faladeiras com a tal cadeira de mergulho. Ainda aí na metade do século XVII, uma mulher chamada Betsy Tucker foi afundada nas águas geladas do Rio James, na Virgínia, em Jamestown, por 5 vezes de 30 segundos cada. E sabe qual foi o crime dela? Contrariar um homem, contrariar o líder de uma paróquia. Os documentos dizem que ela gritava: me deixem ir, com a ajuda de Deus eu não vou mais pecar. Era isso que os homens da comunidade queriam ouvir. Mais uma mulher domada. Bom, há mais de meio século não se vinha aplicando a pena da cadeira de mergulho. Até que então ocorre o julgamento de Anne Royal e o juiz desenterra essa pena encardida das leis antigas. Ela foi considerada uma Commons Code, ou seja, uma mulher problemática e irritada que quebra a paz pública, discutindo e brigando habitualmente com seus vizinhos. Era um tipo de pena só para as mulheres. E foi uma farra midiática o julgamento dela. E movimentou toda a grande mídia dos Estados Unidos. Veio pipoqueiro, veio vendedor de cachorro-quente. Virou um evento público que as pessoas foram assistir. Tinha um pouco de circo nisso. As pessoas queriam vê-la mergulhando no rio. A multidão veio para assistir uma senhora de 60 anos ser condenada à cadeira de mergulho. Cadeira essa que os fuzileiros navais do estaleiro da Marinha tinham construído, mas no final das contas o tribunal se recusou a condenar uma mulher de 60 e poucos anos, em pleno século XIX, a uma pena tão humilhante. Em vez disso, eles comutaram a pena no pagamento de $10, que representava, era uma grana antigamente, representava 1/3, por exemplo, da pensão que ela estava pleiteando receber do marido ex-combatente, do marido figurão. E 2 repórteres do importante jornal lá de Washington, o The National Intelligencer, pagaram a multa imposta a ela. Mas vocês acham que eles conseguiram calar a voz da Anne Royal? O que vocês acham? Depois desse julgamento ridículo, aos 62 anos, Anne Royal montou uma gráfica ali na casa dela, da qual ela era a única editora e proprietária, e começou a publicar um jornalzinho semanal chamado Paul Pry, dedicado a expor a incompetência e a corrupção do governo. Ela ficou mais visceral, mais raivosa ainda em cima dos poderosos. Em 1836, ela mudou o nome do jornal para The Huntress, que também expunha a corrupção, o nepotismo, a preguiça dos funcionários do governo. Em uma certa ocasião, alguns poderosos ofereceram a ela $1.000, era muita grana antigamente, para que ela ficasse calada em relação a um determinado assunto. Mas ela respondeu que ela não estava à venda, não. A Anne ainda se opôs fortemente ao fanatismo e defendeu a posse de terras por tribos indígenas americanas. Agora, vocês imaginam uma mulher como essa, no início do século XIX, enfrentando um paredão de políticos envolvidos com a cúpula religiosa. Muito parecido com isso que a gente vê hoje no Brasil, a igreja se aliando ao poder, o poder se aliando à igreja e eles se retroalimentando. É o seguinte, humilhar e calar mulheres ainda é uma prática muito frequente nos dias de hoje, ou não é? Você que a mulher me diz, é ou não é? Recentemente, uma mulher simples foi humilhada por um empresário ruralista porque ela disse que votaria num candidato diferente do candidato dele. Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula? Lula? A partir de hoje não tem mais marmita. É a última marmita que vem aqui, é a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Beleza então, gente.
A internet foi o banco de mergulho que esse cara usou contra ela, pô. Ele quis publicar, ele filmou e publicou. Ele humilhou essa mulher. Eu tenho certeza que esse cara nunca humilharia uma pessoa pobre se, por exemplo, essa pessoa fosse o Mano Brown. Mas quando é uma mulher e idosa, o prazer de humilhar, o prazer de sacanear parece ser muito maior. E a coragem também. Hoje em dia ainda, a gente vê muitos homens poderosos irritados com as chantipes modernas, com as chantipes brasileiras. As jornalistas herdeiras de Anne Royal, que são tão incômodas e inconvenientes ao status quo quanto Anne foi lá no tempo dela. Mulheres que muitos políticos e religiosos de hoje adorariam afundar em cadeiras de mergulho. E no Rio Tietê. Mulheres como a jornalista Patrícia Campos Mello, por exemplo, que foi atacada de maneira patética pelo presidente logo no início do mandato. Ele e o filhote dele já sofreram até algumas condenações por dizerem que a jornalista oferecia sexo em troca de informações contra eles. Ou então uma outra aluna de Anne Royal, como a jornalista Miriam Leitão, que foi presa pela ditadura, todo mundo conhece essa história, foi encarcerada, colocada nua diante de 10 soldados, grávida, depois de levar tapas e chutes que abriram até um corte na cabeça dela, ainda foi colocada numa sala escura com uma jiboia. Depois disso tudo, ela recebe um deboche criminoso sobre essa tortura sofrida. Eles adoram colocar a mulher nos banquinhos de mergulho. O torturador da Miriam Leitão confessou em uma entrevista que realmente usava cobras nos interrogatórios. E uma curiosidade é que depois dessas entrevistas, o torturador era Paulo Malhães. Ele foi encontrado morto no sítio dele. Sabe como ele morreu? Morreu por asfixia em 2014. Os bandidos mataram ele por asfixia. Qual é a ironia? A jiboia mata por asfixia. Né? Ou ainda outras mulheres brigonas e perturbadoras públicas, como a jornalista Daniela Lima, atacada covardemente, e também, mais recentemente, a jornalista Amanda Klein. Assim como no século XIX, muitos homens poderosos ainda odeiam mulheres afrontosas, mulheres que têm opinião, e provavelmente esses caras vão preparar alguma cadeira de mergulho virtual para vocês. Mas eu tenho certeza que a Chantip, que a Jenny Pipes, que a Anne Royal, diria para vocês, mulheres, não parem de ser pedras nos sapatos. E para nós homens, fica só um recado, que a gente consiga lutar como uma mulher, que a gente tenha culhão para lutar como Anne Royal. Tchau, tchau.